Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciarem uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa série. Hoje com o tema Em Direção à Luz. Eu estou aqui com a minha colinha, com as minhas anotações, para a gente poder seguir o nosso roteiro, e convido vocês para uma viagem muito especial. Uma viagem em que Jesus está no banco da frente, Kardec está no banco de trás, do lado está Leon Denis, o Emmanuel e a Joana de Ângeles. Beleza? Vamos em frente, vamos começar a nossa viagem. A nossa viagem começa com um cenário, e esse cenário é Kardec quem faz as suas observações, mostrando que o cenário de toda a viagem começa com a existência de Deus e com a sua criação, que é todo amor. Aí Joana de Ângeles já nos fala que o amor é a alma do universo. E Leon Denis complementa: é a celeste atração das almas e dos mundos. É uma radiação que aquece e vivifica tudo em que toca. Kardec continua mostrando que essa criação tem dois princípios: o princípio inteligente, da onde são criados os espíritos, e o princípio material, que origina toda a matéria como a conhecemos, a natureza e os seres vivos como os conhecemos. E o espírito, ao encarnar, se apossando de um corpo, ele passa, porque esquece das suas vivências, das suas encarnações anteriores, ele passa por esse véu do esquecimento e acaba criando uma identidade temporária nova a cada encarnação, que é o seu ego. Aí, sobre o objetivo dessa encarnação, é Jesus que nos fala. Bom, o objetivo está resumido, vai entregar um resumo para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Puxa, aí começa a nossa viagem, né? Amo a Deus? Como? Amo a Deus porque eu amo as pessoas, porque eu amo a natureza, porque eu sou grato por tudo que eu tenho. Então, se ama ao próximo, sim, ama ao próximo. Como a si mesmo? Bem, como a si mesmo, eu me amo. Então, isso nos remete a uma questão que é: quem sou eu? Porque se ninguém ama aquilo que não conhece. E é por isso que Joana nos convida ao autodescobrimento, né? Kardec também nos convoca a nos melhorarmos, nos fala de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Emmanuel já fala ali do banco de trás, examina-te, está lá no Caminho, Verdade e Vida, né? Kardec complementa, só não esqueça que tem Santo Agostinho lá dentro do Evangelho, nos dando o método, né, de como nos melhorarmos. E assim segue a humanidade
em todas as tradições, sempre buscando essa forma de se desenvolver. E como as grandes verdades são eternas, a gente encontra essas verdades em diversos pedacinhos, né, em diversas tradições, também reforçando tudo isso. Mas, continuando a nossa viagem, Leon Denis já dá uma chamadinha ali no banco de trás e fala o seguinte: diz, olha, a nossa alma tem algumas potências, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento e o amor. E nós temos duas esferas de atuação, ou dois centros da onde a nossa atuação pode partir. Um é o exterior, que é a personalidade, o eu, com as suas paixões, as suas fraquezas, as suas limitações, a sua insuficiência, a sua instabilidade, que é o nosso ego. Enquanto o nosso ego, que é essa esfera exterior, regula a nossa encarnação, regula o nosso proceder, nós teremos a vida inferior, é o que Leon Denis nos coloca, semeada de privações, de males. Já a outra esfera de atuação, ela é interna, é profunda, é imutável, é a sede da nossa consciência, é a fonte da vida espiritual e o templo de Deus em nós. É o nosso espírito. A outra esfera de atuação é a partir do nosso espírito. Quando este centro, que é o espírito, domina o outro, o ego, portanto, o espírito domina o ego, é quando as nossas impulsões mais verdadeiras nos dirigem e revelam as potências da alma que Leon Denis acabou de falar para nós, né? E o espírito se revela em todo o seu brilho e beleza. É nessa instância, nesse centro, desse ponto de referência que nós entramos em comunhão com Deus. Quando estamos diante da natureza, vemos aquele pôr do sol, sentimos aquela elevação, aquele processo de contemplação profundo, estamos no Espírito. Mas nós vemos que muitos de nós, mesmo estando dentro da doutrina espírita, fazemos uma afirmação mais ou menos assim: ah, não, eu estou tranquilo porque eu sou espírita, então eu sei que eu tenho um espírito. E aí a gente para nesse momento, vê essa frase, eu tenho um espírito, e vamos decompor essa frase segundo a análise sintática, né? Então, sujeito, verbo e objeto. O sujeito dessa frase é um eu. Quem será esse eu? Vamos continuar. O verbo que ele usa é tenho, então é posse, é dono de, tem alguma coisa externa que ele possui. E o objeto dessa frase é espírito. Então tem um tal de eu que fala que possui alguma coisa, que é dono, que tem uma coisa que é externa a ele, que é o espírito. Então se eu tenho espírito, quem está falando, esse eu que fala, é o nosso ego, né? E que vê o espírito como uma posse sua. Então para a gente ver como as coisas, as frases, elas dizem muito, né? De como a gente, aonde que está o centro de referência da nossa vida. Quem sou? Quem eu penso que sou? Quem eu represento ser ou eu finjo ser? E quem eu escondo ser? Então, sou um espírito, penso que sou ego, finjo, represento ser a personalidade que eu externalizo e escondo a minha sombra. Então esse processo é para a gente compreender um pouquinho. É diferente essa perspectiva se eu colocar eu sou o espírito que vos fala, que tem um ego temporário que me permite ter uma certa consciência durante esta encarnação, mas que é finito, né? E continuando a nossa reflexão, os Upanishads tem um verso que é muito bonito que diz o seguinte: os Upanishads são os escritos mais antigos que nós temos, dos Vedas, né?
Ele diz assim: o que for da profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os teus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. Então esse verso, muito bonito, diz que a profundeza do nosso ser está ligada ao nosso destino. Ou seja, enquanto eu não mudo a profundeza do meu ser, vocês sabem onde que é a profundeza do nosso ser, né? O nosso espírito, eu não mudo o meu destino. Os budistas lidam com essa questão de uma forma muito interessante, que eles falam da constante. Eles falam que a maioria das pessoas vive a constante. Ela é o que é, faz o que faz e obtém o que obtém. E continua sendo quem é, fazendo o que faz, obtendo o que obtém. Essa é a constante, né? Então, para a gente mudar, a gente vê que a gente precisa um certo esforço, e um esforço numa determinada direção. Então, Kardec já se ensaiou aqui no banco de trás e já deu uma palavrinha. Diz: lembre-se que reconhece seu verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em dominar as suas más inclinações. Então, é preciso um esforço. Leon Denis concorda perfeitamente. Diz: é preciso a vontade, mas é preciso o esforço. Só a vontade não dá conta, precisa o esforço. Leon Denis coloca isso bem claramente. E Joana de Ângeles complementa, dizendo assim: a descoberta do eu profundo exige o empenho e a dedicação do ser. Então, sem empenho, sem dedicação, a gente não mexe na profundeza do nosso ser, lá do Upanishad, no nosso espírito, e a gente não evolui. Então, Kardec ainda ensaia mais uma, e lá no Evangelho também Lázaro escreveu uma coisa muito legal, que ele diz assim: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, cultivar este campo, senão a gente não chega lá, né? Então, nesse processo, a gente consegue compreender ou conhece-te a ti mesmo, de Sócrates também, né? A gente vê que há um esforço numa determinada direção para que a gente consiga dar conta do nosso processo de evolução. Agora, vamos ver como é que as coisas funcionam quando esse esforço está centrado no ego, ou seja, naquela primeira esfera de atuação que Leon Denis comentou com a gente. Então, viver a partir do ego é sofrido, é improdutivo e é perigoso. Por quê? Porque eu vivo a ilusão material. Eu não me dou conta da realidade maior, que é a realidade espiritual. Segundo, eu vou atrás de objetivos materiais, porque o ego só percebe a parte material, né? Sofro por bobagens. Qualquer bobagem me faz sofrer, né? Nós já vamos ver um pouquinho essas bobagens. E caio facilmente nas armadilhas que estão aí para o ego, né? São coisas inúteis que causam um sofrimento danado. E eu sou algoz de mim mesmo. Que coisas são essas? A culpa, o remorso, o ressentimento, o melindre, a mágoa, o rancor, a inveja, o ciúme, a irritação, o ódio, a sede de fama, de poder, de dinheiro, de gula, né, de alimentação, de sexo, e por aí vai. Então, tudo isso acaba torturando, né, a nossa encarnação. Por exemplo, se eu estou magoado, né, eu posso ficar magoado algumas horas, posso ficar magoado um dia por uma coisa que aconteceu, posso ficar magoado 1 ano, 10 anos, 10 encarnações. E todo esse processo me gera sofrimento, mas é o sofrimento que eu estou me impondo. E é um sofrimento inútil, porque ele simplesmente não está levando a lugar nenhum, né? Então vejo que eu entro num processo de um sofrimento que não me leva a lugar nenhum.
E ademais, estando no ego, eu também às vezes sou surpreendido por determinadas coisas que acontecem, porque eu estou colocando uma personalidade para fora, estou tentando dar conta de uma personalidade que não é bem o que eu sou, estou escondendo algumas coisinhas, e de vez em quando vem uma coisa e explode, e eu não sei de onde aquilo explodiu. São gatilhos, né, que vêm a partir do quê? De experiências que temos desta ou de outras encarnações, que tiveram uma marca energética profunda, que tiveram uma marca emocional muito profunda, e por isso elas ainda estão no nosso subconsciente, gravadas no nosso perispírito, e nos incomodam, nos assombram, né? Então vou dar um exemplo. Por exemplo, imagine que eu numa encarnação passada fui vítima de abuso, uma encarnação inteira, quer dizer, um sofrimento assim enorme, uma energia horrível, né? E eu desencarno tal, e estou aqui noutra encarnação. E a pessoa que me abusava gostava de pôr a mão no meu ombro quando eu ia iniciar o abuso e falar: ô querido, vem cá. Aí eu estou numa outra encarnação, né? Estou numa outra encarnação, né? Aí vem lá meu parceiro, a minha parceira, coloca, né? Que começamos a nos relacionar, etc. Tudo muito bonito, lindo, maravilhoso. Aí ele coloca a mão no meu ombro e fala: querido, vem cá. E leva um tapa na cara, assim, violento do nada, que nem eu sei de onde saiu e ele muito menos, né? Então, enquanto a gente está vivendo dentro dessa esfera com o ego no comando, nós temos todos esses riscos. Eu vou dar um exemplozinho, só para ficar mais claro como esse negócio do ego é bem complicadinho, essa armadilha. Vamos imaginar a pessoa que gosta de fofoca, né? A gente já conhece, né? A pessoa gosta de fofoca. O que acontece? As pessoas a procuram, ou para trazer notícia, ou para saber notícia, né? E ela se sente reconhecida nesse processo. E ela sente que tem uma tarefa, eu tenho que buscar informação, porque as pessoas vêm a mim, né? E eu preciso entregar essa informação. E aí aquele ego que não tinha identidade, não sabia muito bem quem era, etc., se identifica com a personalidade do fofoqueiro. E aí justifica todos os seus movimentos nessa encarnação em torno daquele processo, se identificando. E não quer mudar, porque se identifica, está numa zona de conforto, né? Por quê? Porque eu sou importante com isso, sei como agir e sou reconhecido por isso. Então tenho uma identidade e tenho um modo seguro de viver, né? Não preciso nem sequer pensar, né? Porque eu já sei como que age o fofoqueiro, né? Para saber quem eu sou. Eu sou o fofoqueiro. Então eu entro numa zona de conforto, né? O espírito amortecido, aquele a profundeza do ser que não muda, né? E às vezes essa pessoa é espírita e ela faz o seguinte discurso: puxa, eu quero tanto mudar, eu sei que eu tenho feito essa coisa de fofoca, tal, não sei o quê, mas é tão difícil, isso provavelmente vem de muitas encarnações, vai levar muito tempo, né? E por isso fica como está. Onde que ela está? Na constante, né, do budista lá, né? Continua fazendo o que faz, né? E continua obtendo o que obtém. Os Upanishads, né? A profundeza do ser não mudou, portanto o destino não muda. E da fofoca para maledicência é um pulinho, é do ladinho um do outro ali, né? Então já há um convite, né, para entrar na armadilha da maledicência. A gente sabe, quem conta, um conto aumenta um ponto, né? A velha história que a gente tem. E o interessante é que esse mecanismo do ego, ou seja, a gente se identifica, a gente acha que a gente é aquilo nos dá conforto e é difícil de sair, né? Se ficar no ego, se ficar nessa perspectiva, se a esfera de atuação for essa. E esse mecanismo do ego, ele acontece do mesmo jeito para a pessoa que tem padrão de vítima, padrão de algoz, né? Que entra em processos de culpa, de ressentimento, de melindre, né? Aquela pessoa melindrosa, qualquer coisa, nossa, fiquei tão chateado com fulano, por isso, por aquilo, papapá, e vai levando melindre, né? E sempre todo mundo tem cuidado para falar com ela, porque ela é muito melindrosa, tal, né? Então a pessoa se sente reconhecida como melindrosa, atua como melindrosa e fica repetindo aquele script, né? Por quê? Porque está como ponto de referência o ego, né, que queria uma identidade, porque não sabia quem era, né, pelo véu do esquecimento não sabia quem era, adotou
a identidade de melindroso e segue em frente e confortável com isso, né? Muito bem. A partir daí, se a gente olhar agora a outra perspectiva, o que é viver a partir do espírito? Estar com o centro de referência no espírito. Bom, isso é libertador, é leve, é alegre, é produtivo e é seguro. As questões são outras, quando eu entro na questão do espírito, né? Os prazeres são outros. O prazer está no bem e no belo, né? No apreciar as virtudes em outras pessoas ou no praticar as virtudes. Está no belo, no fazer o belo, né? Um quadro, uma música, um livro, emitir um pensamento, ou em ver o belo, né? Ver um pôr do sol, ver uma montanha, ver um lago, ver uma obra de arte, apreciar, né? Um filme, apreciar uma vida, né? De uma pessoa que agiu no bem, etc. Esses são os prazeres do espírito. Os métodos também são outros, porque os métodos são a meditação, a oração, o recolhimento, a contemplação, o desapego, né? A autoobservação, um distanciamento em relação às questões materiais, né? Um distanciamento seguro para poder observar o que fazer, etc. Ser do mundo, sem, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Nesse processo. E praticar as virtudes, né? Ali que está a possibilidade de eu me encontrar com agir a partir do espírito. O olhar também é outro, né? Por quê? Porque eu vejo em todas as outras pessoas também espíritos, também imperfeitos, também com as suas imperfeições, e também necessitando aprender determinadas coisas para sair da ignorância. Então, eu não vejo um político, um líder corrupto, ou um estuprador, ou uma pessoa que distribui drogas, né, um traficante de drogas, ou um estuprador. Não, eu não vejo isso. Eu vejo todos eles como espíritos, ainda crianças, que ignoram determinadas coisas, determinadas leis da criação divina, ignoram as possibilidades do amor, ignoram o que é estar a partir do espírito, ignoram a oportunidade da meditação, da reflexão desses processos, e por isso fazem o que fazem. Então, no fundo, isso me causa uma profunda comoção. Nada mais do que isso. Não vou brigar, não vou, né? Me causa uma comoção e um impulso de estar com, de conversar, de apoiar, de ajudar, né? Outra coisa, as questões também mudam, né? Porque que espírito que eu sou, né? O que significa ser um espírito encarnado, né? Como estão as minhas escolhas, como está o meu pensar, como é que está a minha capacidade de amar, como é que está o meu querer nesse processo. E nessa questão, as prioridades também são outras, né? Então, no espírito, eu passo a ser mais observador. Observador do quê? Observador do meu ego, dos gatilhos que acontecem, né? Dos padrões que eu estou seguindo, que estou repetindo. Eu fico observador da minha mente, o que tem passado pela minha mente, né? Como é que eu deixo ela mais tranquila. Meu pensamento, o que eu penso, de que forma que eu penso, né? O que ocupa o meu pensar. A minha vontade, que vontades que surgem em mim, por quê, da onde, em que situações. Minhas escolhas, que escolhas que ando fazendo, né? A minha energia, como é que está a minha energia, como é que está a energia das outras pessoas, como é que está a energia do ambiente, como é que estão as minhas atitudes, né? Que gatilhos que ainda me pegam, né? Então, nesse processo de observação, quanto mais profundo for esse processo, mais eu tenho a oportunidade de identificar padrões. E aqui é muito interessante, porque a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa encarnação é encontrar padrões que estão presentes em nossa vida e alterar esses padrões, né? Ter movimentos que nos ajudem a alterar não um comportamento, mas um padrão de comportamento que está presente e que eu observo que não é um padrão saudável, né? Muito bem. Continuando,
ainda no espírito, uma outra característica, além de ser observador, é que eu começo a entender e perceber o que aumenta e o que diminui a minha energia, a minha vibração, o meu pensamento, minha vontade e as minhas escolhas. O que aumenta a minha energia e o que diminui minha energia. O que melhora as minhas escolhas, o que piora as minhas escolhas, o que melhora o meu pensar, o que piora o meu pensar. À medida que eu entro nesse campo, eu estou no campo do espírito, né? Outra coisa, estando no espírito, eu estou com mais consciência e ciência da vida espiritual. Portanto, eu estou ciente do meu espírito guardião que está aqui comigo, que quer me ajudar, que está pronto para me apoiar nesse processo. Eu estou e recebo as inspirações, né? Estou consciente dos amigos espirituais que estão presentes sempre junto comigo, ajudando naquelas tarefas que eu de boa intenção estou tentando fazer para melhoria minha ou do mundo ou das pessoas, né? E também estou ciente do outro lado, das influências negativas. Então eu sei que aquilo que diminui a minha energia me deixa num estado de vibração que me abre a porta para determinadas influências espirituais que eu percebo. Então, eu não vou lá só melhorar a minha energia por melhorar a minha energia, mas também porque eu não quero estar com aquelas companhias, porque é difícil, é complicado a gente estar com aquelas companhias presentes ali, né? Outra questão do espírito é a mente, né? A mente passa a estar a serviço do espírito, ou seja, o espírito comanda. Agora eu quero pensar sobre isso, então vamos pensar sobre isso. E não aquele macaquinho louco que fica pulando de galho em galho, né? Nos trazendo ideias difusas e cada hora prestando atenção numa coisa. Não, eu enquanto espírito, agora eu quero ocupar a minha caixinha de pensar. Então vamos pensar, né? Outra coisa, eu me torno observador das minhas emoções e vendo as emoções não como algo ruim, né? Se eu tenho raiva, se eu tenho tristeza, nada como ruim. Eu vejo como um sinalizador do meu espírito. Isso aqui é meu espírito me mandando um sinal que alguma coisa não está legal, né? Se eu estou com raiva, talvez eu esteja numa situação que eu não estou podendo controlar, isso está me gerando raiva, então é um sinal de que o meu ego está entrando em cena, está querendo tomar conta do recado, né? Então a gente começa a entender esse processo das emoções, como é que elas funcionam, né? E continuando aqui, as emoções como sinalizadores do ego. Então, essas emoções me sinalizam que provavelmente nesse momento eu não estou sendo importante, então meu ego está ressentido, ou eu não estou no controle, então meu ego, peraí, eu quero estar no controle, eu quero ter segurança aqui, ou eu não estou sendo reconhecido, né? Então meu ego está precisando de um agradinho lá, né? Pô, coitadinho, não está sendo reconhecido. Então surgem emoções que vêm dessa situação egóica para a gente entender o que está acontecendo com o nosso espírito. Muito bem. E uma outra questão que vem a partir do espírito é o espírito usando o ego como ferramenta de trabalho. É o espírito observador do ego. Então aí eu posso brincar com o meu ego. E eu posso falar disso porque eu gosto de brincar com o meu ego. Então, por exemplo, assim, tá irritadinho, né? Por que será? Por que está irritadinho? Não estão te reconhecendo? Você não está no controle? O que está acontecendo? Vamos lá para o quartinho conversar? Né? E aí, assim, não só a irritação não vai levar a uma atitude externa, né? Que eu vou me arrepender, como também eu vou para o quartinho, porque se eu estou irritado, tem um sinal, acendeu um sinal, uma luz vermelha, meu espírito acendeu uma luz vermelha, quer me levar para o quartinho, então vamos para o quartinho, vamos lá meditar sobre essa irritação, o que está acontecendo, né? O que eu ainda tenho em mim, né? Que eu ainda estou querendo controlar, que ego é ele, o que ainda tem no meu ego aqui, que está presente, que está querendo se manifestar nesse momento. E assim eu vou aprendendo, né, nesse processo. Não que a gente aprenda rapidamente, mas a gente começa a ter uma janela de atenção. Isso que é gostoso. A gente poder ver esse processo acontecendo, né, em nossa vida e sentindo os benefícios, né, à medida que a gente consegue pequenos avanços, né, a gente não avança, passos largos,
mas os pequenos avanços já vão nos contentando. Outra situação, né, que dá para brincar, ficou melindrado com a situação, ficou melindradinho, vamos lá para o quartinho, né? Vamos lá para o quartinho. Por quê? Porque não estão fazendo o que você gostaria que fizesse, se sentiu ofendido, está ofendidinho, né? Se sente diminuído, né? Nossa, me senti tão rebaixado, por isso eu me melindro, né? Vamos para o quartinho, porque quem se melindra é o ego, né? E enquanto nós estivermos no ego, nós temos a vida inferior, temos o sofrimento, aquilo que o Leon Denis acabou, né, de falar para nós ali atrás, né? Então é um processo, ou eu coloco esse processo em movimento, ou eu estou refém, né, de atuar nessa encarnação a partir do ego, e daí aquilo do Upanishads, né? O que for da profundeza do teu ser vai ser o teu destino. A gente continua sendo aquilo que a gente está semeando. E quem faz a mesma coisa esperando resultados diferentes, isso é a definição de insanidade, né? Falta de saúde, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Okay? Uma outra brincadeirinha com o ego, por exemplo, começa a vir pensamentos estranhos, esquisitos. Estamos de novo com esse lixo mental aí, querendo ocupar um espacinho, né? Vamos lá para o quartinho, né? Porque vamos ouvir uma música, vamos ler um bom livro, vamos ver um filme legal, vamos ligar para uma pessoa bacana e ter uma boa conversa, vamos dar uma voltinha ali na natureza, vamos fazer um trabalho manual. Aí são as estratégias, né, que surgem a partir deste campo de aprendizado, aquele campo que Lázaro fala que tem que ser cultivado. Isso é o cultivo do campo. Nós precisamos cultivar esse campo. Ele não se cultiva sozinho, do nada, né? É preciso a gente enfrentar. Não é legal, não é gostoso, né? Eu ver que eu me irrito fácil, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta, né? Não é legal. Mas assim, olhar para isso e começar a enxergar as nuances desse processo e iniciar, né, determinadas mudanças profundas, né, de vida para que aquilo possa eventualmente ter um resultado diferente, isso é legal, isso é bacana. A gente se sente mais no controle da situação. Okay? Muito bem. Continuando aqui a nossa reflexão, eu vou trazer uma outra situação dessa, para a gente ver bem essa questão do ego e do espírito, tá? Que essa é a essência da nossa viagem aqui hoje, é essa, né? A gente compreender que essa viagem em direção à luz requer um esforço. Agora, esse esforço não pode ser um esforço assim, bobinho, né? Ou seja, qual que é o esforço bobinho? O esforço bobinho é continuar no ego tentando lutar contra as nossas imperfeições. Esse é esforço bobinho, porque eu continuo no ego. Posso lutar quanto eu quiser, vou ter alguns resultados, mas é muito mais difícil do que eu tentar fazer esse movimento para que o centro, a referência da minha encarnação, seja o espírito, né? Nessa questão aqui. Muito bem. Então, para a gente ver esse novo exemplo aqui, eu vou falar da raiva, ok? Eu vou falar da raiva. A raiva, quando eu estou no ego, ela me faz sofrer. Se eu ficar muito tempo com raiva, até fisicamente, né, eu vou ter algumas questões. Eu posso, né, se eu tenho a raiva não percebida, é percebida, mas se eu percebo, mesmo que seja a partir do ego, eu tento lutar, sofro, tal. Se eu não percebo, é pior ainda, porque daí eu vou fazer, né, vou derrubar copo, vou chutar porta, vou fazer outras coisas bem mais graves, né, daí eu estou com a raiva inconsciente. Mas a raiva consciente, ainda no ego, só me resta lutar. E quando eu tento entender a partir do ego aquela raiva, normalmente o máximo que eu consigo é dizer assim: pô, foi aquele cara que fez não sei o quê, por isso que eu fiquei com raiva.
né? Então, como foi o cara que fez não sei o quê, por isso que eu fiquei com raiva, não tenho nada que fazer. Eu não mudo, né? Eu acho que a minha raiva que eu senti, né, foi por causa do outro. E ele é o culpado da minha raiva. Então, eu vou me afastar dele, vou ter mais cuidado na relação com ele e só, né? Eu não vou me aprofundar nesse processo da raiva, ok? Então, assim, é uma atitude infantil, uma atitude de criança espiritual, né? Uma atitude de criança espiritual. Agora, se eu estou no espírito, e outro processo. Então, eu vou começar a observar atentamente a minha raiva, quando ela ocorre, o que ela causa no meu corpo, e vou, em vez de externar a raiva, eu vou procurar ter uma atenção profunda para compreender como é que a raiva ocorre em mim, o que acontece dentro de mim nesse processo de raiva, né? Então percebo que quando eu começo a partir do meu espírito a observar a raiva, mesmo que eu não fale espírito, a partir do momento que eu começo a observar a raiva em mim, né? Eu começo a observar a raiva, estou eu observando a raiva, eu observando a raiva, eu observando a raiva, eu observando a raiva. Daqui a pouco eu vejo, mas peraí, quem é esse eu que está observando a raiva? Né? É o meu espírito. Então agora eu estou no espírito observando o que está acontecendo no meu corpo, com o meu ego, no meu processo. Então eu observando a raiva, se eu parar para observar a raiva, automaticamente eu estou no espírito observando a raiva. Não tem como eu do meu ego observar a raiva, né? E aí assim, é muito interessante porque eu vejo que essa raiva surgiu a partir de um aspecto do meu ego, né? Porque eu fui contrariado, porque não estava no controle, porque me senti prejudicado. São aquelas conversinhas, nhé do ego, entendeu? Eu não estava no controle, me senti prejudicado, não fui reconhecido, né? E aí, nesse nhé do ego é que vem a raiva. Eu tenho que entender, né? Qual foi o nhé do ego que me fez sentir a raiva. E aí, devagarinho, a gente vai começando a compreender esse processo. Daí, na meditação, né? Eu busco, a partir do meu espírito, tentar entender essa raiva, dissolver essa raiva. Calma aí, você não precisa estar aí, né? Eu não tenho mais razão para ter essa raiva, né? O fulano faz o que faz, é problema dele, né? Agora, como eu encaro o que o fulano faz, é problema meu, então a raiva é minha. Fulano fez a coisa errada, mas a raiva é minha, não é dele, né? Ele vai fazer a mesma coisa com outra pessoa e a outra pessoa não vai ficar com raiva, portanto a raiva é minha, eu que tenho que lidar, não tem outra pessoa para lidar com a raiva, né? E buscando também entender o aspecto que me incomodou assim mais propriamente nessa raiva, para que eu veja o desafio que eu tenho, né, para poder seguir em frente lidando com esses sentimentos. E assim é para todos os sentimentos, né? Para todos os sentimentos. Então a gente compreender esse processo é muito interessante. Veja, por exemplo, a situação quando eu estou a partir do espírito e alguém me ofende, né? Se eu estiver bem tranquilo a partir do meu espírito, não estou centrado, fiz minha meditação, estou tranquilo, tenho observado, tenho procurado me distanciar um pouquinho e tal, e naquele momento alguém me ofende, mas ofende feio mesmo, né? Xinga, destrata, joga lá embaixo, desqualifica, aquela ofensa, daquela bem da boa. Se eu estou em paz e eu estou no espírito, eu compreendo que eu estou diante de um outro espírito, né, que ignora determinadas questões, uma delas é essa, de o que é estar a partir do ego, o que é estar a partir do espírito. Provavelmente está num daqueles gatilhos do ego, né, que está disparado ali, por isso que ele está naquela coisa muito forte, né, naquele processo, e é um espírito criança, né, um espírito que ainda ignora algumas coisas. Então, vou ficar com raiva dele? Mas ele te ofendeu, te desqualificou? Não. Isso é dele, não é meu. Porque eu não sou o que ele falou, não tenho aquelas desqualidades que ele colocou, então assim, eu estou tranquilo. Ele não está falando de mim, ele está falando dele. Ele está falando sobre ele.
do ego dele, da raiva dele, da coisa dele, não é nada meu, né? Então eu consigo estar nesse processo, olhar para essa situação e a partir desse olhar, inclusive emitir um olhar amoroso, uma fala tranquila, né, que não contendo, porque ali eu estou diante de um espírito que não está percebendo que está no ego, eu não está percebendo que está com a sua energia lá embaixo, a sua vibração lá embaixo, não está percebendo que provavelmente muitas companhias espirituais estão ali, não está percebendo que ele tem marcas profundas no seu perispírito, emocionais, que podem estar levando ele àquela atitude, não está percebendo nada disso. Então, eu estou diante de uma pessoa que é uma criança inocente, uma criança cega, né, nesse processo. E, às vezes, está diante de mágoas e de ressentimentos atávicos de muitas encarnações que estão ali explodindo. Então, isto é dele, isto não é meu. Por mais que a fala venha para mim, né, como eu tenho plena consciência de quem eu sou, o que eu sou, o espírito que eu sou, onde que eu estou, aquilo não é para mim. Ele está falando dele nesse processo. E eu posso ajudá-lo, né? Eu penso que é deste ponto que vem o amai os vossos inimigos de Jesus, né? Por pior que seja a pessoa, ela é um espírito em evolução, né? Ainda criança, né? Não conhece determinadas questões, né? E está fazendo aquilo. Então, a gente já está caminhando para os finalmente aqui, e eu queria trazer aqui uma passagem que eu gosto muito de Jesus. Até vou deixar Jesus falar, ele está aqui do ladinho, né? Então, ele fala, não preciso eu falar, né? É quando ele encontra com Bartolomeu, né? Bartolomeu era um discípulo que era conhecido assim por ser um discípulo mais introspectivo, mais quietão, mais triste, né? E um dia Jesus se aproxima dele e pergunta, né? Ô Bartolomeu, mas por que essa tristeza? Ele diz, não, puxa, Jesus, né? Veja como é que está o mundo, as coisas, tanta tribulação, tanto negócio para fazer e tal. A gente, né, entende a boa nova, mas para levar adiante não tem sido fácil o negócio. Daí Jesus fala assim, puxa, mas a boa nova veio para trazer alegria, né? Você saber que você não é um corpo ali, um ego, que você é um espírito imortal, né? Que tem a eternidade aí pela frente para fazer o que quiser, etc. Então, e aí Bartolomeu fala assim, puxa, mas veja, né, meu pai me distrata, meus irmãos me caluniam, e lá no mercado de peixe os caras me enganam, o troço não é fácil. Então, esse negócio da boa nova, de levar adiante assim, isso exige muito da gente. Aí Jesus traz a pérola, né, como tantas que ele nos trouxe, e ele diz assim, Bartolomeu, a verdade não exige, ela transforma. Bartolomeu, a verdade não exige, ela transforma. Jesus estava falando exatamente disso que nós estamos conversando. Se eu entender que sou um espírito e começar a ter atitudes de quem está nesta vida a partir do seu espírito, eu vou experimentar esta transformação. E a historinha continua, né? Porque Jesus fala isso, explica um pouquinho, né, para Bartolomeu. E aí Bartolomeu naquela noite sai aliviado, porque Jesus ia até altas horas da noite, ele tem que voltar para sua cidade lá, né, a pé, tal, com as estrelas, tal. Ele já viu um céu maravilhoso, aquilo já e era outra concepção, porque ele percebeu essa questão do que era, né? O que significava ser um espírito mortal, o que significava estar consciente da vida eterna, da realidade espiritual, né? Que tudo isso aqui é uma passagem, olha que beleza, né? Então ele foi contemplando isso. E quando chegou em casa, não foi diferente. O pai dele ofendeu, os irmãos ofenderam. A dele lembrou, puxa, meu pai não conhece Jesus, eu conheço, e mais que conheço, já estou compreendendo um pouco a mensagem dele. Então, né, emitiu amor para o pai. Os irmãos, né? Puxa, meus irmãos me ofendem e tal. Nossa, mas eu tenho como irmão Jesus. Jesus é meu irmão. Olha que irmão que eu tenho. Né? Por que eu vou me preocupar com meus outros irmãozinhos lá que estão se batendo ainda nessa encarnação? Aí ele foi lá com os negociantes, viu os negociantes querendo enganar, etc. Viu espíritos, né, lutando ainda para superar determinadas questões.
e ficou tranquilo, né? E daí, no outro dia, Jesus vai fazer uma pregação e menciona esse processo, né? De que a boa nova é para trazer alegria e tal. E nesse momento ele troca um olhar com Bartolomeu, que está totalmente feliz, tranquilo, né? E esse olhar é a confirmação para Bartolomeu de que ele tinha entendido Jesus. Então, a essência da nossa conversa hoje é essa posição que, a partir de uma conversa, Jesus levou Bartolomeu a entender. Então, nós já conhecemos a verdade, né? Estamos com o Espírito de verdade nos trazendo todo o Espiritismo, toda a questão da realidade espiritual, nos traz uma outra chave de leitura para todos os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos com isso, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Até está muito em moda, né, falar essa frase, mas se a gente pensar um pouquinho nela, essa liberdade, à medida que eu executo, que eu entro nesse campo, eu experimento essa liberdade. Agora é preciso esse esforço, é preciso essa escolha, é preciso compreender que é um outro campo que precisa ser cultivado. A gente está acostumado a cultivar um campinho, é um outro campo que precisa ser cultivado. São outras ferramentas, outros jeitos, outras questões, outra profundidade, outro processo, né? Então, se nós não fizermos, né, esse esforço, né? E veja que não é um esforço muito grande, porque Bartolomeu mostrou, né? Ele estava como nós aqui, já tinha ouvido a boa nova, tal, já estava tentando, né, do seu jeito, praticar e tudo mais. Então, talvez ele tivesse mais ou menos no ponto que nós estamos hoje, né? Há 2000 anos depois do Cristo, levamos 2000 anos para chegar onde Bartolomeu já estava, mas enfim, estamos mais ou menos por aí, né? Nós temos domínio de várias interpretações da verdade. O Espiritismo é uma chave de leitura para todos os ensinamentos do Mestre, com muito mais clareza do que a época, né, eles tinham. Então, tudo isso está aí, né? Agora, a questão, assim, a verdade não exige, ela transforma. Agora, ela transforma se fizer esforço, né? Se eu escolher me transformar, se eu escolher entrar nesse campo e cultivar esse campo. Então, o que Leon Denis nos traz é muito rico. Ele nos clareia esse ensinamento de Jesus, essa passagem de Jesus com Bartolomeu, mostrando, se eu operar na minha encarnação a partir do meu ego, eu vou estar vivendo a vida inferior, com privações, com dificuldades e tudo mais. E vou estar indo atrás da ilusão e de objetivos materiais que não levam a nada. Se eu tiver, a partir do meu espírito, enxergando que eu tenho um ego, que eu estou encarnado, etc., a partir daqui eu tenho condições de ter alegria, liberdade, leveza e enxergar quem eu sou de uma forma profunda. Ainda sou arrogante, ainda tenho inveja, ainda tem uma questão aqui de maledicência, mas eu enxergo, puxo para mim e resolvo trabalhar. Para não ficar que nem o Upanishad lá, né? O que for da profundeza do teu ser vai ser o teu destino. Se não mexer nele, é isso, né? Então, eu escolho isso. É uma escolha. Lógico que está para cada um de nós essa escolha. Se eu quero continuar vivendo a partir do ego, ou se eu quero viver em espírito. Então, não dá para falar, eu tenho um espírito, né? Outra coisa, vou dar um outro exemplinho bem bacana, né? Até essa pandemia, bem legal esse exemplo assim, né? O que vocês acham de um espírito imortal que tem medo de morrer? Essa esfera de atuação é qual? É do ego ou do espírito? Uma boa questão para a gente pensar, né? Em tempos de pandemia é bem próprio, né? E para encerrar a nossa conversa aqui, que para mim está muito agradável, estou muito à vontade, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa reflexão. Eu vou encerrar trazendo algumas falas. A primeira é Emmanuel que vai falar ali do livro Caminho, Verdade e Vida, um trechinho de Paulo que ele traz. Ele diz assim: não faça nada por contenda ou vanglória, mas por humildade.
como se Paulo estivesse dizendo para nós em alto e bom som: não faça nada a partir do ego, faça tudo a partir do espírito. Né? Uma fala maravilhosa. Depois, Emmanuel também nos traz uma outra fala, que está lá no livro Religião dos Espíritos. Ele diz assim: percebemos que a maldade e o crime são espinheiro e lama no campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Todos nós chegaremos à luz. Então, veja, esse brilhante está com lama e espinho em cima dele. Né? Se eu quiser, eu me relaciono com a lama e me cutuco nos espinhos. Se eu quiser, eu me relaciono com o brilhante. É uma escolha. Normalmente o ego gosta de se relacionar com a lama e com os espinhos. Quando eu estou no espírito, eu já começo a saber que tem lama, que tem espinho e vou lá no brilhante. Né? E o brilhante está em toda parte, em todas as pessoas. Somos todos sementes divinas, criativas, transformadoras e amorosas. Né? A outra fase eu já falei aqui, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, embora esteja sendo muito lugar comum aí hoje, né? Mas é isso, né? A verdade é a realidade espiritual, somos espíritos, ponto. A matéria é energia, ponto. E a criação divina é amor, ponto. A partir daí, né, é escolha, né? São as escolhas nossas. E o que a gente faz com essa verdade? Se a gente continua no ego, lendo essa verdade, refletindo com ela a partir do ego, ou se a gente resolve entender que essa verdade está falando do espírito e eu vou tentar entrar nesse campo, botar, né, o meu espírito para jogar nessa encarnação. Né? O espírito tem que entrar em campo. Enquanto ele não entra em campo, é aquela vida inferior que Leon Denis colocou lá. É a esfera de atuação a partir do ego. Né? E mais uma reflexão que eu tenho aqui, que agora é Jesus que vai começar a falar. Não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Então, assim, não vamos colocar o espírito, que é luz, candeia, embaixo do ego. E daí ele que vai dirigir. Né? Pôr a candeia onde ela para estar. Ou seja, a nossa encarnação a partir do nosso espírito. Né? A outra fala de Jesus é: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, de novo, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se não fizerdes, sinto muito, né? Então, Jesus falando conosco. E por último, para nos despedirmos aqui da nossa conversa, a frase, né, famosa de Jesus, um convite fantástico, né, que ele nos faz ao nosso espírito, né, para entrar em campo, para ele começar a jogar: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Então, muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo, pelo apoio espiritual presente sempre nesses momentos. Uma boa noite a todos e que Deus, Jesus, nos abençoe. Muita paz.